Opa! É desse jeito mesmo. Estamos gravando a sexta aula desta matéria, a Teologia do Obreiro. Você está assistindo a sexta aula da Teologia do Obreiro, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Hoje é terça-feira, 19 de outubro de 2021. Repito, esta é a sexta aula da nossa matéria Teologia do Obreiro. Temos ainda mais 4 aulas pela frente. Sabedores que na próxima semana faremos o skip, né? Saltaremos, né? Porque na próxima semana, por mais que eu queira, é impossível, porque é a minha semana que eu estou me mudando, né? Correndo como um desesperado para empacotar a minha mudança, para, se Deus quiser, na sexta, dia 29, eu já estar viajando para cá, se Deus quiser. Então, na próxima semana, como eu já avisei a vocês, né, por vários pôsteres, quantos se lembram disso? Não teremos, então, a nossa aula, mas aí voltaremos em novembro com a carga total e sem parar. Aí nós vamos com a graça de Deus, certo? Mas agradeço a paciência que vocês tiveram na semana passada, né? Eu estive aqui em Orlando com meu filho para resolvermos a situação da nossa casa. Ainda, infelizmente, não foi resolvido, mas estamos confortados, né? Eu confesso que muito aborrecido nos últimos dias, mas começamos a discernir que Deus tem um propósito muito misterioso no meio de tudo isso. Estamos crendo que esta semana ou destrava essa situação ou se resolve para um outro lado, né? É um mistério, né? Como diz alguém, é mistério, e realmente é um mistério. Mas a gente está confortado, entende? Que Deus está na frente, porque Deus, desde o princípio até aqui, ele abriu as portas, mostrou com várias evidências que ele está na frente, só que agora surgiu essa situaçãozinha bem estranha, bem curiosa, mas até nisso a gente agora, já 48 horas aproximadamente, estamos discernindo, né, que há uma ação de Deus bem curiosa e, no final, irmãos, essa é a verdade. Deus sempre é glorificado. Ele nunca deixa de ser glorificado. Se a gente ganha, se a gente perde, se a coisa dá do jeito que a gente não planejou, Deus sempre é glorificado. Quantos creem que Deus é glorificado em toda e qualquer circunstância? Então, irmãos, é a melhor coisa que temos que fazer, né? Embora às vezes é difícil, é descansar. E é difícil, humanamente falando, não vou mentir a vocês, não. É um negócio difícil demais. Mas quando a gente tem a convicção que Deus está na frente, a melhor coisa a fazer é descansar. Quero reapresentar, já foi apresentado, mas eu quero reapresentar a nossa convidada desta noite, pastora Darlete Soares, está ali na telinha. Olha o sorriso da pastora Darlete. Se confunde com a luz que está atrás dela, né? É um sorriso tão grande que negócio sério. Pastora Darlete foi recomendada por um grande homem de Deus, um amigo de anos, pastor Moses Gomes, né? Filho do pastor, um dos filhos do pastor Gesiel Gomes. Tivemos hoje com ele, inclusive, almoçando. E o pastor Moses recomendou muito a pessoa da nossa querida pastora, e ela estará aqui conosco nas próximas aulas como aluna convidada, porque ela é já futura aluna da próxima matéria, né, que nós vamos iniciar, a matéria de Geografia Bíblica. Então, pastora Darlete, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, né? Que a boa mão do Senhor seja com a senhora, que a senhora saia daqui animada, energizada, motivada, esperando, então, quando a senhora começar a matéria de Geografia Bíblica, a senhora vai arrasar para a glória do Senhor, né? O Seja áudio... bem-vinda, pastora Darlete, que saudade! Oh, irmã Meire conhece, irmã? Demais. E se irmã Meire não conheceu a nota de $1, ela não conhece mais ninguém. Irmã Meire conhece tanta gente que eu fico boquiaberto. Pensa em alguém e conhece quase todo mundo. Só falta... Eu descobri que a irmã Meire conhece o Obama e o George Bush. Coisa linda. Pastora Darlete, ela é uma bênção, pastor. Que bom, que bom. Olha, só a referência do pastor Moses já foi o suficiente. Agora, da irmã Meire, então, o negócio ficou bonito. Então, pastora Darlete, a sua foto está mais do que bonita. A senhora está boa, só está bem na foto. Nós congregamos. Vocês se congregaram, que lindo, graças a Deus. Que coisa boa saber que o bom cheiro de Cristo
ele vai a longa distância e o mundo é pequeno demais. E está aqui a prova, né? Um mundo tão pequeno, estamos reunidos aqui, né? Através da frequência do Zoom, né? E hoje eu estou longe, né, de Massachusetts, mas vai ser no meu futuro lá, dentro de algumas semanas. Irmã Graziele conseguiu, né? Irmã Graziele, ela luta com a conexão dela, parece ioiô. Vai e volta, vai e volta. Acho que agora é o... Mas a irmã Graziele, ela agora ficou mudo, né, viu? Ela estava falando, estava animada, ficou mudo. Tá mudo? Agora voltou, veja bem. Não, eu acho que é o computador agora, pastor, porque a gente colocou a outra internet, né? Da Verizon. Então mudou o negócio. Mas é o computador mesmo que é. Quando é uma coisa, é outra, né? Amém. Eu vou orar. Senhor, manda o MacBook Air. Manda o MacBook Air Pro. Ai. Faz cair $2.000 na mão da tua filha, ou dá na mão. O computador. Receba, irmã. E não sou profeta do pau oco, não, mas se a senhora receber pelo correio, o MacBook Air dá testemunho. Amém. Pastor, a minha filha de 9 anos falou assim, amém, recebo também. Receba. E segura, 9 anos. E segura para chorar, irmã. E segura para chorar, porque a bênção, quando Deus decide dar, dá. Irmãos, vamos na página 11. Página 11. Nós estamos falando dos ministérios e as suas divisões. Só para a pastora Darlete entrar no ritmo, nós estamos falando dos ministérios segundo o que a Bíblia nos ensina, não é? Falamos sobre o que é ministério, falamos biblicamente o que é um apóstolo bíblico, porque tem os apóstolos bíblicos e os apóstolos modernos. Falamos sobre o profeta, sobre as suas atribuições, sobre o evangelista, tudo isso baseado no texto de Efésios 4:11. Irmão Wellington, diretamente de Waterbury, rapaz, olha o penteado do irmão Wellington, que é isso? Rapaz, por Senhor, mais... pastor. Esse é um privilégio de poucos, né? Os homens dessa turma têm cada penteado, só eu e Jobé que ficamos a desejar. Deixa quieto, Jobé. Só eu e Jobé que ficamos a desejar. Os demais, graças a Deus, estão na bênção. Vamos lá. Amém. Página 11. Muito bom rever a sua pessoa, irmão Wellington. Amém, pastor. Igualmente. Saudade da sua pessoa. Vamos lá. Pastor, voltando à origem do termo, o áudio, meus irmãos, eu mantenho ele fechadinho para evitar exatamente a interferência de som. Mas o aluno querendo me interromper, fazer uma pergunta, fazer uma colocação, uma abordagem, é só fazer assim e do seu lado, por favor, abra o seu áudio, fica na sua plena liberdade em fazê-lo. Repito, eu só mantenho o áudio fechado para evitar com que o som que pode estar atrás de você vaze, e no que vaza você já viu. Causa um transtorno, é horrível, tira a concentração tanto minha como de você que está ouvindo. Quantos estão me ouvindo, gente? Quantos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Maravilha. Vamos lá. Voltando à origem do termo, o pastor é a pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. Seu trabalho vai desde a procura do melhor alimento para elas até a defesa contra ladrões ou animais selvagens que possam atacá-las. Vamos começar desse princípio. O ministério pastoral não é para quem quer, é para quem Deus dá. Existem pastores que só são pastores no título, deixa bem claro isso, mas não tem nenhuma chamada, não tem nenhuma vocação para pastor. Quero também deixar claro, à luz da Bíblia, que existem os pastores de igreja e os que não são pastores de igreja, que estão na responsabilidade do ensino da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Quando Paulo fala pastores mestres, o grego está mostrando um substantivo duplo. Olha que interessante. Vamos lá ler esse texto de novo? Já lemos, mas vale a pena. Vale a pena. Efésios 4:11. Efésios capítulo 4, versículo 11.
É um texto bem conhecido, mas é muito importante que tenhamos esse texto bem claro, bem definido nas nossas mentes. E ele mesmo quem? Aí você lê os versículos 10, 9 e 8 de Efésios, capítulo 4. Repito uma vez mais. Quando você abre a Bíblia em Efésios, capítulo 4, você vai pegar o texto que está no versículo 11. Mas para interpretarmos o versículo 11, eu tenho que lançar mão de quê? Do contexto. E o contexto está exatamente nos versículos 10, 9 e 8. Aí você vai entender o porquê. E ele mesmo quem? O Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos. Presta atenção aqui. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Isso aqui é super interessante. A maioria de nós não nos detemos em cima de detalhes, porque nós somos ensinados, ou pelo menos por uma questão cultural, a fazermos a leitura na superfície do texto. E não temos a cultura, ou nós não fomos ensinados numa cultura que façamos a leitura na profundidade. Claro, a gente faz a leitura na profundidade quando estudamos o texto, mas normalmente, estão me acompanhando? Quando lemos um texto, é uma coisa automática, só lemos o que está na superfície, não fazemos na análise. O que é análise? O porquê das palavras, o porquê das conjunções, das preposições, o porquê dos substantivos, dos adjetivos. Pensa num livro que respeita mais do que qualquer outro livro todas as linhas da gramática que um idioma pode dispor e ensinar. Este livro chama-se Bíblia Sagrada. É um livro definitivamente por excelência. E a excelência da Bíblia é tamanha que, se nós não considerarmos os pontos gramaticais da Bíblia Sagrada, aí teremos gravíssimas dificuldades na sua correta interpretação. Por isso que eu assinalei agora há pouco. Nós, por uma questão cultural, somos ensinados a ler a superfície, ignorando a profundidade. Mas um curso de teologia é obrigado a levar-nos a entrar na profundidade, a mergulhar. E aí você começa a descobrir coisas no texto que estavam ali. Você estava vendo, mas não estava o quê? Analisando. E aqui é um texto digno de uma boa análise. Olha só. Ele mesmo concedeu uns para. Analisa comigo. Para apóstolos. Aí depois aparece com uma certa frequência um pronome. Outros para profetas. Outros. Outros para evangelistas. Outros para pastores. Esse pronome, no grego, é um pronome demonstrativo. No grego, ele faz o quê? Separação, diferenciação. Então, quer dizer, apóstolo é um chamado ministerial, profeta é um chamado ministerial, evangelista é outro chamado ministerial, e aí vem, e outros para pastores. Olha, observa aqui, não está dizendo e outros para pastores e outros para mestres. Se isso estivesse no texto, aí seriam dois chamados ministeriais em separado. Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Mas aqui não. Aqui estamos lendo e outros para pastores e mestres. Oh! Qual é o significado da palavra e? É uma conjunção de ligação. Oh! Então, pastores e mestres no grego é uma só coisa. É um só chamado ministerial. Em outras palavras, todo pastor que tem a chamada ministerial de pastor deve ser um mestre. E todo mestre deve ser pastor. Porque o ministério, a chamada pastoral, ela está ligada com o ensino.
E, olha que interessante, e a chamada para o ensino está ligada para a chamada do pastor. Muitos são pastores, repito, no título, só no título, mas não tem chamada para pastores e muito menos para mestres. Então, vamos diferenciar aqui. Pastores de igreja e pastores que são ligados à área do ensino, porque o texto aqui nos dá essa vazão, não é a minha interpretação, é a hermenêutica. Nós estamos interpretando o texto pelo seu original. Usamos, então, a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto corretamente, e usamos a exegese, que é a análise da palavra no seu texto ou na sua língua original. Se é o Antigo Testamento, temos que analisar o hebraico e o aramaico. Se é o Novo Testamento, temos que analisar o grego koine. Isso a gente vai aprender lá no bacharel em teologia, mas eu já estou dando, né, as primeiras pinceladas para você compreender que o texto sagrado ele tem códigos, e esses códigos eles nos ajudam a sair da superfície para entrar dentro da profundidade. Então, repito, ministerialmente, todo pastor é um mestre, e todo mestre é um pastor. Mas isso, infelizmente, não vemos com certa frequência. Qualidades de um pastor chamado, tá lá pela chamada ministerial de pastor. É uma pessoa que cuida, visitando, acompanhando, se comunicando, se preocupando em dar assistência, acompanhamento, o melhor alimento disponível. Um pastor tem que aprender a ter para dar. Ele precisa buscar de Deus para dar. Como é que um pastor pastoreia se ele não tem um relacionamento com Deus? Porque, irmãos, eu não posso dar nada a ninguém se primeiro eu não buscar, eu não me guarnecer, eu buscar depósito. E hoje nós estamos vendo ministérios pastorais completamente vazios, porque nós observamos com clareza que eles não buscam nenhuma vida de relacionamento, nenhuma vida de preparação básica, nenhuma vida de santidade, de separação. Não é querendo julgar, entende, irmãos? Entendam bem. Não se trata de julgar, porque o ministério pastoral, segundo a Bíblia, ele é bem definido. Eu hoje conheço, e talvez vocês conheçam, e não coloco isso para que não haja constrangimento sobre ninguém. Pastores que não visitam. Isso não é pastor. Ele pode ser qualquer coisa, mas pastor que é pastor tem que visitar. Pastor que é pastor tem que pegar pelo menos uma vez por semana o telefone e se comunicar com aquela ovelha de Cristo. Pastor que é pastor tem que se preocupar em dar acompanhamento. Mas, pastor, estamos no século XX. Como é que eu faço numa igreja de 2.000 pessoas? O pastor não pode estar acompanhando 2.000 pessoas. Tenho absoluta certeza disso. Mas por isso que o pastor tem que contar com uma equipe entrosada, uma equipe sincronizada, uma equipe que está na mesma página, acima de tudo na página da Escritura e na página do Espírito. Eu conheço uma igreja em San Antonio, Texas. Talvez você vai se lembrar, porque ela é muito conhecida. Estive lá 2 vezes, estive o gigante, digo gigante porque eu não sou nada, eu sou um grãozinho de areia. Vocês já ouviram falar do pastor John Hagee? John Hagee, a Cornerstone Church. Tive o privilégio de conhecê-lo há 10 anos atrás, um pastor hispano, em Providence, Rhode Island. Fiz conexões e me colocou em contato com ele, até que um dia, assim, até hoje eu não acredito que isso aconteceu. Eu estava lá, dentro da igreja do pastor John Hagee, dando uma palavra de saudação. Isso foi há 6 anos atrás. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Um homem de Deus mesmo, um mestre em escatologia por excelência, né? Ganhei 18 livros dele autografados. Não empresto e não dou para ninguém esses livros. Uma riqueza fantástica. É a maior igreja hoje nos Estados Unidos. 27.800 membros. Consegue imaginar isso?
27.800 membros, 1.264 pastores. Pelo menos eu vi ontem no site da Cornerstone Church, lá, 1.264 pastores. Gente, é muito pastor da terra! É. Mas se você entrar lá na página, é interessante, né? Você vai conhecer como cada pastor desempenha o seu ministério. Tem pastor de crianças, tem pastor de jovens, tem pastor de adolescentes, tem pastor de cavalheiros, tem pastor disso. Tem cada um na sua área do chamado que Deus tem dado. Lindo! Aí eu pergunto a você, por que essa igreja é tão bem sucedida? Porque ela tem? Claro, ela tem. Mas isso aqui não é tudo. E isso aqui não é o suficiente. Ela tem visão bíblica, primeiro. Ela tem graça de Deus para administrar uma quantidade enorme e tão complexa. Terceiro, tem a visão do que é ministério. E quarto, tem a visão em colocar pessoas chamadas, preparadas e qualificadas. Eu fiquei impressionado. Não é uma igreja perfeita, tem problemas, como qualquer igreja. Imagina uma igreja de 27 mil pessoas. Tem muito problema, muito problema. Mas tem o quê? Um mecanismo de funcionamento, que parece que a coisa funciona como um relógio. E hoje nós vemos igrejas pequenas de 80, 50, 40 pessoas. Irmãos, é um caos. Com 2, 3 pastores e a coisa não funciona. A questão não é a quantidade, a questão é a qualidade da visão que a liderança vai ter e encarar o ministério pastoral. Quando estão me entendendo a abordagem que eu estou fazendo? É muito sério, irmãos. As igrejas hoje estão sofrendo baseado na falta de uma genuína liderança. E pior, isso aqui não é uma crítica, não. Isso aqui é uma abordagem altamente positiva. Nós não estamos aqui em aula fazendo críticas a quem quer que seja. Nós temos que ter uma mente muito aberta e olhar para a Bíblia. E a Bíblia não nos deixa a desejar, não nos mente em nada. A Bíblia é um livro muito aberto e muito direto. Vamos lá. Ao reconhecer este fato, que fato? Que ovelha precisa ser alimentada, ovelha precisa ser cuidada, porque a Bíblia no Salmo 100 compara a nós, membros do corpo de Cristo, como ovelhas do rebanho, do pasto do Senhor. Por que nós somos comparados a ovelhas? Não sei se você já leu ou já estudou sobre isso. A ovelha é um animalzinho bem curioso, mas eu não vou entrar aqui nos detalhes. Eu assisti uma série de 10 episódios no Animal Planet sobre ovelha. Pensa num cara que, quando está nas horas vagas, geralmente sábado à tarde, eu gasto 2 horas assistindo o Animal Planet, porque tem documentários maravilhosos sobre o reino animal. Eu acredito que, se eu não fosse ministro do Evangelho e educador cristão, eu seria veterinário. Pode acreditar, eu seria veterinário. Porque pensa num camarada que eu fico fascinado com a vida dos animais, né? Desde uma lagartixa a um elefante. Me chama a atenção, porque a criação de Deus no mundo animal é uma criação muito variável, muito farta, muito maravilhosa. E a gente diz que os animais são irracionais. Irracional, coisa nenhuma. Talvez não tenha o raciocínio que nós temos, mas os animais são dotados de uma inteligência bruta. Não vou entrar em detalhes, porque aí teremos que entrar em aulas ligadas ao Animal Planet. Mas uma questão muito curiosa que eu aprendi sobre as ovelhas. Se você até quiser notar, 3 características que as ovelhas têm que são muito parecidas conosco. Primeiro, uma ovelha é um dos poucos animais do reino animal que sofre de uma miopia aguda. Se você não sabia, a ovelha é um dos poucos animais que Deus criou que sofre de uma miopia agudíssima. Ela não tem a capacidade de enxergar a distância. Ela enxerga até aproximadamente 1,5 metro, como muito, de distância, e tem dificuldade com a sua visão periférica. Ou seja, o que é visão periférica? É isso aqui, ó. Se você quiser fazer esse teste, olha para frente, mantenha a sua visão fixa.
e faz isso aqui com as mãos. Você vai continuar enxergando as suas mãos, sim ou não? Pode fazer o teste, mas olhando fixo para frente, tá? E faz isso. Você vai continuar vendo as suas mãos em movimento, sim ou não? Sim ou não? Então está falhando a visão periférica de alguém. É interessante. Eu mantenho a minha visão totalmente fixa para frente, mas quando eu faço assim, ó, eu estou vendo o movimento das minhas mãos. Como é que se explica isso? A nossa visão é isso aqui, ó. Ela tem um raio de 180 graus. Só a visão do ser humano é perfeita. A visão periférica de uma ovelha é de 100 graus. 100 graus. Então, ela vai assim, ó. Tuc! A nossa é 180. Então, a ovelha, além de míope, ela tem uma enorme deficiência na sua visão periférica. Ela vai até exatamente 100 graus. Segunda deficiência que existe na ovelha. Ela não tem senso de direção. Ovelha, pensa no animalzinho que se perde se não estiver andando em grupo. Ou você acha que é uma coincidência que a ovelha anda agarradinha com outras ovelhas? Porque ela não tem um senso de direção. É um animal que se perde com muita facilidade, que se extravia com muita facilidade. Deus criou a ovelha para ser um animal gregário. O que é gregário? Andar em grupo. Olha que interessante. Nós somos bem parecidos com as ovelhas. Primeiro, nós não temos visão espiritual o suficiente. Somos míopes espirituais para entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enxergamos pouco nos propósitos de Deus. Ainda que leiamos a Bíblia, nos esmeramos e nos esforçamos, mas a nossa visão ela é humana. E a nossa visão espiritual, por mais que nós nos esforcemos, ela é ainda limitada, igualzinha à ovelha. Ela é míope. E nós, muitas das vezes, somos míopes espiritualmente. Segunda característica, que é uma deficiência, a ovelha é um ser gregário, tem que andar em grupo. Irmãos, crente que não se congrega não funciona. Não funciona. Não entenda isso como uma crítica. Eu entendo que alguns não se congregam por A e B razões, por machucaduras, por traumas, por tristezas, por frustrações, por decepções. Claro, quem nessa vida não passou por processos difíceis, a ponto de você perder até um pouco da confiança, não é, do ser humano. Eu costumo dizer, por mais que o ser humano me decepcione, estou aprendendo mais do que nunca. Primeiro, a colocar plena confiança no Deus Todo-Poderoso. Segundo, decepção é resultado de quando você coloca excessiva expectativa no seu próximo. Não estou dizendo com isso que você não deva confiar no seu irmão, na sua irmã, mas coloca uma reserva, coloca uma parede. Entenda que ele é ser humano e, como tal, vai falhar, vai fracassar, vai pecar. Ele é limitado, como eu, como você. Quantos aqui são limitados, irmãos? Quantos aqui são limitados? Todos somos limitados. E por sermos limitados, temos que ter essa consciência, essa maturidade. Eu posso falhar amanhã com o irmão Wilson. Conheço o irmão Wilson já há alguns anos. É um homem de Deus. Eu me esforço para não falhar com o irmão Wilson, mas fatalmente, inevitavelmente, acidentalmente, pela minha natureza. Não estou justificando o meu erro, entende? Eu estou admitindo que eu sou pecador, falho e limitado. Como pecadores, falhos e limitados, por mais que a gente se esforce a sermos bons irmãos, bons amigos, vamos cometer algum tipo de falha. Aí, se o irmão Wilson está ali, pastor Prester, homem de Deus, aí eu cometo uma falha, irmão Wilson, bum, é como estourar os 4 pneus e um estepe, porque ele depositou muita expectativa. Decepção é isso aí, quando você coloca excessiva expectativa num ser humano, que é o contrário de Deus. Deus, você pode colocar toda a expectativa que você quiser. Você nunca vai ser frustrado ou decepcionado por Deus. Deus não deixa ninguém na mão. Agora, nós, seres humanos, temos essa tendência, né, de deixar as pessoas na mão. A ovelha, vou repetir, a ovelha, ela tem necessidade de andar unida. Quando ela está sozinha,
isolada, qual é a tendência? Ela bate a cabeça aqui, bate a cabeça acolá, não acerta a direção. Terceira deficiência que tem uma ovelha: baixíssimo teor de cálcio nos seus ossos. Baixíssimo. Pensa num animal cujos ossos são frágeis, até um tanto porosos. Por isso que a palavra de Deus, lá no Salmo 23, diz: tua vara e o teu cajado me consolam. Por que Davi usa essa expressão, vara e cajado? A vara era um instrumento muito comum aos pastores de ovelha. Não é o cajado. Presta atenção, o cajado é aquela vara, se eu posso assim dizer, aquele pedaço de pau que tinha uma curva no formato de cabo de guarda-chuva. Quem já viu esta vara no formato curvo? E a vara mesmo, ela é reta. Mas qual a função tanto da vara como do cajado? A vara ela tem o objetivo de segurar uma ovelha quando ela sai desembestada, desesperada no meio do rebanho. Não sei se você já viu o estouro da boiada, mas tem o estouro das ovelhas. Uma ovelha fica nervosa, uma ovelha fica aflita, e o pastor está lá dirigindo as ovelhas. Aquela ovelha, então, sai do redil, sai do grupo, e ela fica totalmente doida, assim, totalmente desnorteada. O pastor, para evitar com que o rebanho se desbarate, ou seja, se espalhe e entre em pânico, o que o pastor faz? Ele sai correndo na frente com a vara. E olha que a ovelha corre. E pensa num bicho que corre. Não sei se você já viu ovelha correr no campo. O bichinho tem uma velocidade sensível. Mas o camarada que é chamado ser pastor de ovelha lá no campo, ele tem que correr mais do que a própria ovelha. Então, o pastor, para evitar com que o rebanho fique todo desorganizado e entre em pânico, o pastor tem que ter a percepção que aquela ovelha nervosa que saiu na frente com o objetivo de espalhar o rebanho, ele vai na frente, se joga no chão, sabe, na frente da ovelha, sabe o que ele faz? Com a vara, ó, ele dá um toquezinho de leve assim, ó, bem nas duas patinhas da ovelha. Pá! O que acontece? Quebra. No que ele quebra as patas da ovelha, a ovelha para. É o freio que ele usa. Ela chora, ela grita. É a única maneira que uma ovelha chora. Quando a ovelha ela passa para ser tosquiada, para arrebatar a sua lã, ela não chora. Ela só chora quando a vara bate nas suas patas traseiras, mas ela dá um choro assim. Oh! É bem interessante, parece um miar de gato. Oh! Quando a ovelha já disse assim, quebrou. E ela cai e fica totalmente impotente. Já viram algumas ilustrações do pastor pegando a ovelha e colocando em cima dos ombros? Alguém já viu essa ilustração? É porque ela perdeu a mobilidade, as patas dianteiras estão quebradas. E ela não tem como caminhar mais. Aí o pastor, com amor, com carinho, eu te avisei, você está afobada, você comprometeu o bom andamento do rebanho, então eu, com a minha vara, eu tive que fazer isso. Ó. Puc! Eu tive que deter você, tive que frear você. Doeu um pouco, mas agora, ó, eu te coloco no ombro, agora eu vou curar você. Agora eu vou ensinar você a ser obediente, a ser submissa, a ser paciente. A ovelha é um animal impaciente. Outra característica da ovelha parecida conosco. Pensa num bichinho impaciente. Quando a ovelha corre mais do que o necessário e o pastor não consegue quebrar as patinhas para detê-la, sabe o que o pastor faz? Ele usa o cajado. O cajado ele é bem comprido. Geralmente, os cajados de pastores de campo chegam até quase 3 metros de comprimento. Por quê? Porque o cajado quando ele é lançado sobre a ovelha fujona, vai encaixar no pescoço dela. E a outra maneira de frear a ovelha nervosa. Porque trava, não sei se vocês sabem, o pescoço da ovelha tem um conjunto de músculos que basta você fazer assim, ó, assim, de leve. Trava todo o corpo da ovelha. É interessantíssimo. Eu já vi isso na Argentina e no Uruguai. Quando uma ovelha fujona sai, o pastor não consegue quebrar as patinhas, e qual é o recurso que ele tem? O cajado. Aí lá vai o cajado, engata direitinho assim no pescoço, ele faz assim de leve. É automático. Aí trava todo o corpo da ovelha, a ovelha fica assim.
de pata para cima. Muito interessante. Gente, aí eu comecei a entender a Bíblia. Tua vara e o teu cajado me consolam. No original, no hebraico, a tua vara e o teu cajado me corrigem. Uau! Porque o conceito de consolação no hebraico é o conceito de correção. Ah, olha só que interessante. Mas Almeida traduziu por consolar, mas o original aplica corrigir. Consolar e corrigir tem o mesmo sentido no hebraico, mas não em português. Vocês estão me entendendo, gente? Isso é lindo. A Bíblia tem explicação para tudo. A tua vara e o teu cajado me corrigem. Que importante, irmãos. O cajado do Mestre Jesus e a vara do Mestre Jesus nos corrigirem quando estamos afoitos, quando estamos nervosos, quando estamos pavio curto. Já viu o crente pavio curto? Quer fazer na hora, quer agir na hora, fala demais, age demais. Temperamento sanguíneo, tipo Pedro, ou colérico, tipo o apóstolo Paulo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o pastor por excelência. Ele é manso, ele conhece as necessidades e as deficiências das suas ovelhas. Ao reconhecer este fato, Davi escreveu o conhecido Salmo 23, estamos na página 12, lá em cima. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No Novo Testamento, esse título já era usado normalmente como usamos hoje. Jesus disse de si mesmo, eu sou o bom pastor. Escute, o ministério do pastor na igreja tem as atribuições que vimos no início. Quais são as atribuições? Alimentar, cuidar, proteger, defender e conduzir de acordo com Efésios 4, 11 a 16. Gente, eu quero ficar em cima desse texto hoje. Esse texto tem muito a falar com cada um de nós. Olha só, Efésios 4, 11 a 16. Isso aqui é lindo. Se você nunca viu o que vai ouvir hoje, olha, você vai dormir impactado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres. Agora, olha o verso 12, muita atenção. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Estas são as 3 funções dos 4 ministérios que o Senhor Jesus Cristo estaria dando para a sua igreja. Quais são esses 4 ministérios? A gente lê aqui como fossem 5, mas, na verdade, quando nós traduzimos ao pé da letra, são 4, porque pastores e mestres é poimen didáscalos no grego, é uma só palavra composta, ok? Ainda que alguns mostram como 5, mas pastores e mestres é a mesma coisa. Então, qual é a função quando Jesus coloca na igreja? Apóstolos, não estou falando apóstolo título, estou falando apóstolo chamada ministerial. Qual é a função quando Deus coloca os profetas? Não título, mas os chamados ministerialmente. Qual a função dos evangelistas? Não o título de evangelista, porque se confunde o título de evangelista com a chamada ministerial de evangelista. Qual a função dos pastores mestres? Todos esses 4 ministérios têm essas 3 funções. Aperfeiçoamento dos santos. Levar com que o povo de Deus seja equipado. O que é equipado? Deixa eu fazer uma perguntinha, vocês vão saber me responder assim com a maior facilidade. Presta atenção. Se eu tenho um caderno ou um bloco, qual é a função de um caderno ou de um bloco? Pode qualquer um de vocês abrir o áudio e me responder. Isso aqui tem uma função. Receber anotações. Receber anotações. Irmão Wilson, mais rápido impossível. É um gatilho assim. Diz que irmão Wilson já está com o dedinho já treinado. Receber anotações. Parabéns, irmão Wilson. Como é que eu faço para eu transferir anotações aqui? Vamos lá.
Agora que não seja irmão Wilson, qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me responder. O que eu vou fazer? Olha lá, o Gilberto está fazendo mímica. Agora, eu tenho que ter um instrumento para escrever. Concorda comigo? Que ninguém escreve com o dedo. A menos esses telefones, não sei se você... Não estou fazendo propaganda, né? A menos que sejam esses telefones da Samsung, não sei se você já viu, ele tem uma canetinha bem interessante. Você tira e você escreve. Eu, por sinal, tenho. Deixa eu só mostrando. Não estou fazendo propaganda, por favor. E nem estou esnobando. Ó, olha que interessante. Ó. Essa é uma exceção. É um negócio engraçado demais. Pensa num cara viciado, que não usa mais papel, pelo menos. Quando eu estou fazendo compra no supermercado ou fazendo qualquer anotação, eu não tenho uma gota de papel. Então, eu tenho a canetinha, que está dentro do telefone, ó. Coisa de doido isso aqui, não é verdade? Coisa de louco. Isso aqui é tecnologia, né? Tem também nos tablets da Samsung a mesmíssima coisa, né? Os tablets da Samsung, alguma coisa também parecida você vai encontrar nos iPads. Tem uns iPads que também, se não me engano, eles também têm uma canetinha e dá essa propriedade de você escrever diretamente na tela. Mas, normalmente, para eu escrever aqui, eu não vou usar o dedo, eu vou usar um instrumento de escrever. Eu vou usar, na verdade, uma caneta. Então, o que tem a ver com isso que eu estou falando? Equipar. Para eu escrever uma anotação no bloquinho, eu tenho que estar equipado de quê? De uma caneta, concordam? De um instrumento de escrever. Uma caneta, ou um pincel atômico, ou um lápis. Como eu sou preparado para fazer a obra de Deus? Eu tenho que estar equipado. Equipado do quê? Primeiro, do conhecimento básico da palavra de Deus. Segundo, com dons espirituais ou talentos. Eu já falei sobre a diferença de dons e talentos. Quem se lembra que eu deixei a diferença? Os dons são dados por Deus, eles vêm do céu perfeitos. Você não precisa fazer nada. É igual esse mouse aqui. Veio da loja para mim numa caixa, só coloquei uma pilha, mexi nessa alavanquinha aqui, sincronizei com o Bluetooth do meu laptop, pronto. Não preciso fazer mais nada. Não preciso polir, não preciso colocar um aditivo. Os dons são assim. Eles vêm do céu prontinhos para ser usado. Os talentos é diferente. Deus dá os talentos, sem dúvida nenhuma. Mas os talentos precisam ser trabalhados, desenvolvidos. A parábola dos 10 talentos ilustra bastante isso, né? Um senhor de uma fazenda, antes de ir para uma terra distante, chegou e deu 10 talentos para um, 5 para outro, 2 para outro e 1 para outro. Passou-se um tempo, ele voltou e pediu contas. No que ele pediu contas, os empregados já sabiam o procedimento do senhor e disse, olha, e aí? Eu te dei 10. Perfeito. E eu multipliquei, granjeei e te devolvo 20. E aí? E os 5 talentos que eu te dei? Eu te conheço, senhor. Então, eu peguei os 5, granjei, multipliquei e te devolvo 10. De 5, 10. E aquele que recebeu 2? Trabalhei, granjei, multipliquei e te devolvo 4. E aquele que lhe deu 1? Eu sabia que tu eras homem rígido, homem cruel, homem difícil. E eu, com medo, sabe o que eu peguei? Escondi na terra. Se arrebentou. Porque talento não é para ser escondido. Talento é para ser desenvolvido. Então, o talento, Deus dá, mas você tem que desenvolver. O dom não é necessidade de você desenvolver. Ele está entregue para ser imediatamente usado. Então, aí se encaixa... já nasce com ele, pastor? Como? O dom a gente já nasce com ele? Não, não. A palavra dom vem do grego charis, ou charisma, presente dado sem merecimento. Não é porque a irmã... Exemplo, a irmã Graciele é boazinha, gogó de prata, canta e a terra treme. Eita, vou dar um presentão para a irmã Graciele. Não, não, não. Isso é meritocracia.
Muitos estão pregando hoje que você recebe as bênçãos de Deus na base do mérito. Jejuei, dei um bom gordo dízimo, fui muito assíduo aos cultos. Isso é meritocracia. O espiritismo ensina isso, o catolicismo romano, o budismo. Ei, alô? A salvação é pela graça. A salvação é por fé. Se eu tenho obras, é porque eu sou salvo. A fé sem obras é morta. Então, se eu sou salvo, eu tenho que gerar obras. Em outras palavras, as obras são consequência dos meus frutos de arrependimento. É prova que eu sou um convertido. Anota essa. O verdadeiro convertido tem obras. Frutos dignos de arrependimento. A pessoa, tem aquele ditado, vai te converter, camarada, vai te converter, caboclo. Isso é mal usado, é uma expressão totalmente mal empregada, porque conversão está ligado com obras, com frutos, com resultados, como consequência daquilo que me fez ser um cristão. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? E os resultados não são base da minha salvação. A minha salvação é por fé. E tudo que eu recebo da parte de Deus, alguns dizem que eu sou um pouco radical, mas eu não sou radical, eu sou bíblico. Você merece. Rapaz, pensa num cara que esquenta a minha cabeça. É como a temperatura de 0 vai a 300 graus. Pastor, o senhor merece. Que merece coisa nenhuma. A Bíblia é taxativa. E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu sei que alguns querem ser bonzinhos, simpáticos, educados, mas, irmãos, entre eu ser simpático e educado, eu prefiro ser bíblico. E por eu ser bíblico, não sou melhor do que ninguém. É o chamado que Deus me incumbiu. Eu luto para ser bíblico. Tenho falhas, tenho erros, vou continuar errando, vou continuar fracassando como ser humano, mas eu luto para ser bíblico. E a minha Bíblia, que é igualzinha à sua, ela não me diz nada que o que eu tenho, o que eu sou, o que eu deixo de fazer é fruto de merecimento. Não existe isso, irmãos. Não existe. A Bíblia diz que por mais que sirvamos ao Senhor, não deixamos de ser o quê? Servos inúteis. Alô? Tem servo inútil aqui nessa noite? Vamos lá. Ó, pensa num servo inútil. Esse aqui, ó. 52 anos de inutilidade. 52 anos de uma tremenda inutilidade. Faço isso e chego à conclusão, não consigo fazer nada. E não faço de acordo com o que Deus gostaria que eu fizesse. Estão me entendendo, gente? Nós fazemos simplesmente a nossa obrigação. Eu faço e aconteço. Mentira, nenhum de nós fazemos e acontecemos. A Bíblia diz clara, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu fico aterrorizado, pastores que batem no peito. Eu fiz e aconteci, pobrezinho, com todo respeito. Eu fiz e aconteci. Como eles vão cair rápido. O homem de Deus que diz que fez e aconteceu é rápido. Lá na frente cai. Cai, irmãos. Porque a obra não é nossa. A obra é de Deus. Ei, alô? Você é instrumento. Eu sou instrumento. Nós somos simples instrumentos. Hoje estamos aqui, amanhã poderemos não estar. Deus não precisa de mim nem de você para fazermos a sua obra. Quem sabia disso? Ele não precisa. Ele tem o prazer de nos envolver como parceiros. Mas Deus tem um projeto, exemplo, na vida do Jobé. Deus quer abençoar tremendamente Jobé, sua família e tudo que estiver ao redor do Jobé. Mas se o Jobé, me permita o Jobé usar o exemplo, se o Jobé está fora dos propósitos de Deus, Deus vai ter compromisso com o Jobé? Porque Deus não vai ser cúmplice da iniquidade, na negligência, tá? Da irresponsabilidade do Jobé. Sabe o que Deus vai fazer? Vai dar tempo para o Jobé. Te arrepende, Jobé. Te arrepende, Jobé. Te arrepende, Jobé. Ah, não te arrepende. Deus faz isso. Vai deixar em hold. Exatamente, em hold até tomar vergonha na cara. Até se converter, ou seja, ter uma experiência com Deus para gerar frutos dignos de arrependimento, tá?
Deixa eu voltar a esse texto. Esse texto aqui, gente, esse texto aqui, eu acho que você não está entendendo esse texto aqui que eu estou falando. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Nós estamos estudando, né? Vamos ainda ter no dia 5 de novembro o fechamento do curso para obreiros que estamos ministrando na Casa Worship Church, a nossa igreja local. Mas nós estamos praticamente aqui, ó, batendo 10 semanas. 10 semanas. Então, o objetivo da chamada ministerial que Jesus dá é, primeiro, aperfeiçoar os santos, dar equipamento. Segundo, dar desempenho. O que é desempenho? Saber como fazer. Hoje em dia, uma coisa que irrita o coração de Deus é fazer a coisa de qualquer maneira. Cantar de qualquer maneira. Servir de qualquer maneira. Irmãos, Deus está cansado de um grupo de obreiros que estão fazendo a coisa na base do improviso. Não tive tempo de ensaiar porque eu limpei 14 casas. Me perdoe, irmãos, eu estou fazendo para Jesus. Para com isso, isso é migalha. Deus não quer migalhas, Deus quer a nossa excelência. Mas eu não sou excelente, não sou perfeito, mas Deus quer ver o nosso esforço, o nosso desempenho. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Olha o verso 13. Esses 3 objetivos vão levar esse final. Até que todos, escute, todos, cheguemos à unidade da fé. Por que não existe tanta unidade em certas igrejas? Porque elas não são ensinadas a enxergar essas 3 funções para o verdadeiro crescimento. E quais são essas 3 funções? Aperfeiçoamento dos santos, dar equipamento, através de dons e talentos. Segundo, desempenho, saber como servir, e servir com excelência. E terceiro, para edificar não a pessoa em si, mas todo o corpo. Quando isso é alcançado, aí todos vão chegar à unidade da fé. Anota isso aí. Chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que há tanta imaturidade nas igrejas, começando dos obreiros? É porque ainda não chegaram à unidade da fé e não chegaram ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da plenitude de Cristo. Olha o 14, que coisa linda, para que não sejamos mais como meninos. Paulo aqui está jogando pesado, tem muito menino nas igrejas, tem muito menino nos púlpitos, tem muito menino entre os obreiros. Eu sou pastor há 10 anos, mas não deixa de ser um menino de calças encharcadas. Não tem preparação básica, nem espiritual e nem acadêmica. Nunca foi numa escola dominical, nunca fez uma escola teológica. Meu Deus, o que é isso? E ainda leva o título de pastor. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Existem igrejas batistas no Brasil que não separam um cooperador, vou repetir, um cooperador, se ele não tiver um curso básico de teologia completo. Eu conheço 2 igrejas batistas, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. É ruim que um cooperador coopere se ele não tem um curso básico em teologia completo. Conheço uma em Belo Horizonte, que ela é tão assim, que o diácono, para ser diácono, ele tem que ter uma ficha corrida de 2 anos na escola bíblica dominical, sem ter faltado um dia. E ainda somado a um curso básico de teologia, mas pastor, isso é exigência demais. Exigência, isso é qualidade. Hoje estamos vivendo, com todo respeito à expressão que eu vou usar, não estou querendo ser vulgar, há uma qualidade porca de obreiros na casa do Senhor. Obreiros que só querem aparecer, só querem ter nome, só querem ser reconhecidos, aplaudidos, ovacionados. Mas aonde está a qualidade de vida espiritual? Porque o obreiro é para refletir a Cristo. Lembre-se que Cristo é o modelo. Eu e você somos referência apenas. O modelo é perfeito, a referência ela é ofuscada. É uma sombra, é nebulosa. Mas as pessoas precisam de uma referência. Você tem sido referência de fé? Você tem sido referência de um bom testemunho? Você tem sido referência de bondade, de gentileza, de amabilidade?
Não estou puxando brasa para minha sardinha, nem estou jogando confete, eu não preciso disso. Mas pensa numa pessoa que gosta de pegar na mão de um diácono. Eu pegar na mão do Jobé quando eu chego na minha igreja. Já falei isso para ele. A forma que ele tem é cativa. É interessante, ele abre a porta, estende a mão, eu estendo a minha e dá uma segurança, o sorriso, ó, lá nas orelhas. Isso é carinho, isso é chamado, isso é amor pelo ministério que Deus confiou. Jobé, minha oração, eu falo isso para a glória do Senhor. Deus continue te usando. Que tu sejas uma referência na nossa igreja, uma referência de fé na vida de tantos outros diáconos. Uma referência, primeiramente, começando com a tua própria família, né? Porque se a gente não é referência dentro da nossa própria casa, fica difícil. Sermos referência na casa de Deus. Deixa eu fechar esse texto. Eu disse a vocês que esse texto é profundo. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o 15. Mas seguindo a verdade. Como é que eu sigo a verdade? De qualquer maneira, em amor. Está aqui, ó, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo... O que está falando disso? O corpo é o irmão Wilson, pastora Darlete, Jobé, irmã Nalu, Meire, Graziele, Wellington, irmã Eni, Vanessa, João, Cleiton, irmã Terezinha. Isso é o corpo, de quem todo o corpo, como... É muito bonito aquele hino, né? Bem corpo, bem ajustado. Mas a gente não está percebendo quando nós cantamos aquele hino. Nós cantamos de forma mecânica. De quem todo o corpo, bem ajuntado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Junta tem a ver com o quê? Comunhão e ministério. Isso quer dizer que o nosso ministério não funciona de forma isolada, individual. Deus deu um ministério à irmã Graziele. Me permite usar o exemplo da irmã Graziele. Louvor, adoradora. Mas eu tenho convicção, e ela também, não estou falando por ela que eu seria louco, mas eu tenho convicção que o ministério dela não é só para ela, é acima de tudo para aqueles que estão ao redor dela. E outra coisa, ela depende de terceiros para que o ministério dela avance, cresça e glorifique o nome do Senhor. Correto, irmã Graziele? Eu não estou querendo falar pela senhora, mas a senhora sabe disso. É muito bonito, né, quando as pessoas lhe elogiam. Que gogó de prata até aquela irmã. Quando meu filho lhe ouviu pela primeira vez, parece aquele programa, né? American Talent, Got Talent. Meu filho arregalou o zoião. Pai! Assim mesmo, pode perguntar meu filho. Pai! Como assim? Pai, olha só o tamanho daquela irmãzinha, pequeninita, mas a caixa de som dela é poderosa. É de 500 watts, é de 500, coloca aí 1.500. E as pessoas julgam pela caixinha, né, externa. Né? Quando ele viu a irmã pela primeira vez, nunca me esqueça. Aquela irmã é pequenininha, né, miudinha lá no louvor. Será que ela tem pulmão? Espera. Quando a irmã largou o primeiro hino, meu filho ficou todo arrepiado, eu estava do lado dele, começou a chorar. Pô, que legal, a caixinha pequena, mas tem potência, estou te falando, rapaz. Não julga a caixinha, não. As melhores melodias saem das caixinhas mais reduzidas. Imagina se a irmã Graziele fosse ali, aquela mais pequenininha ainda. Imagina o trovão que ia ser. Ela já é um trovão. Eu estou glorificando o nome do Senhor, gente. Não estou jogando a irmã Graziele lá em cima, não. Se eu jogar ela lá para cima, ela vai se arrebentar. Eu estou exaltando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ela sabe que esse dom, esse ministério, foi Ele que deu para ela. Né? Como cada um de nós temos aqui um chamado. Irmão Wellington também, eu já vi ele lá no louvor da igreja dele. Meu Deus, que voz! Fala sério! Né? Assim, cada um de nós temos um chamado que não é para nós, é para edificar o corpo. Ei, quem de vocês creem
que o chamado que ele deu é para edificar o corpo? Quem de vocês creem? Irmãos, o chamado não é nosso. Não é nosso no sentido que está depositado ainda, mas ele é só depositado. Agora, caberá a nós sabermos o quê? Ter graça de Deus, visão bíblica para saber usar esse chamado. E aí vem um problema. Muitos não estão usando esse chamado. Tá? Aí diz aqui, ó, bem ajustado e consolidado, auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Porque algumas igrejas não crescem na qualidade, porque não levam a sério o que está escrito aí. Então, vamos avançar um pouquinho? Nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, o pastor aparece como o anjo da igreja. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, o anjo da igreja. O anjo da igreja, isso é uma figura de linguagem. Não quer dizer que o pastor é um camarada de 3 pares de asas. Não. O anjo é no sentido de a pessoa que protege, a pessoa que defende, a pessoa que guia, né? Porque a função dos anjos é de proteger, de guiar, de orientar. Então, nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, o pastor aparece como anjo da igreja. Alguns dizem que eram anjos designados para guardar as igrejas, outros que são anciãos ou pastores das igrejas locais. Como as 7 cartas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse contêm repreensões, não é possível crer que fossem endereçadas a mensageiros celestiais, tratando-se de mensageiros terrenos. Estes anjos seriam as pessoas responsáveis perante Deus pelas igrejas que representavam. Entendemos, nesse caso, que o pastor é o anjo da igreja do Senhor na terra, de acordo com Apocalipse 2, 1, 8, 12 e 18. Entendemos, neste caso, que em Hebreus 13, 7, o pastor aparece como aquele que deve ser lembrado e imitado em sua fé e modo de vida. Mas quando é que não imitamos? Ou não devemos imitar um pastor em sua fé e em seu modo de vida? Quando ele se desvia do seu testemunho legítimo. Tem pastores que fazem assim, ó, sai fora da trajetória. E eu sou obrigado a seguir o seu exemplo de fé? Não, porque ele está desviado. Vamos a 2 textos na Escritura para deixar isso bem mais claro. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 11. Vou esperar você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Versos 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, segundo a Bíblia, eu só posso seguir e imitar um pastor enquanto ele estiver seguindo e imitando a Cristo e a sua palavra. Preste atenção. Quando qualquer pastor, pode ser aquele mais famoso, começar a deixar de imitar a Cristo e a Escritura, eu e você estamos desobrigados em segui-lo. A Bíblia nos dá essa garantia. Quantos estão entendendo, gente? Que a Bíblia me dá essa garantia. É como alguns dizem, você está rebelado. Ei, e se o pastor está fora dos propósitos de Deus? Se ele está agindo como um carnal, se ele está agindo como até um desviado, um herege, um apóstata, eu sou obrigado a segui-lo, a continuar imitando? De forma nenhuma. A Bíblia diz, né, que nos últimos dias estariam vindo escândalos na obra do Senhor. Mas Jesus deixou bem claro, né? Ai daqueles por quem venham os escândalos. Melhor que amarrasse o quê?
uma mó de moinho, né? Uma pedra de moinho ao redor do pescoço e se lançasse no mar. Por isso que nós temos hoje um número gigantesco de pessoas desigrejadas, escandalizadas por testemunhos, maus testemunhos desses pastores. Olha o que diz a apostila. Se você é um cristão, deve muito àqueles que lhe ensinaram e lhe apresentaram aquilo que você precisava saber a respeito das boas novas e do viver cristão. Aqui nós damos uma sugestão. Continue seguindo os bons exemplos daqueles que investiram algo em si mesmos, em sua vida, através do evangelho do serviço e da educação cristã. Na mesma carta aos Hebreus, o pastor aparece como aquele que deve ser obedecido e respeitado, pelo motivo de haver recebido de Deus a incumbência de dar conta das almas dos crentes. A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem a Cristo. Meu Deus! Quando os líderes da igreja sonegam esta incumbência, isso é uma incumbência. O que é uma incumbência? É uma ordem, é um mandamento. Ei, líder foi colocado na igreja para ajudar a amadurecer. E quando o líder não faz isso, está em pecado. A Bíblia é clara. Se está um líder na casa de Deus e não está trabalhando para ajudar ao meu amadurecimento e ao seu, ele está em pecado. Pastor, como é que só pode afirmar isso? Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Alguém se lembra desse texto? Tiago 4,17? Pronto, irmãos. A Bíblia tem saída e resposta para tudo. Igualzinho tem um texto que os pastores pregam para se defenderem. Não toqueis nos meus ungidos. Parece uma piada. Desculpe a franqueza, parece uma piada. Não toqueis nos meus ungidos. Aí eles pegam esse texto como fosse uma ordem de Deus. Só que se esquecem de analisar o contexto. E o contexto estava aplicado ao problema da perseguição de Saul e Davi. Isso é uma abordagem local, não é um mandamento. Então, o ungido pode ser tocado, desde que ele esteja fora dos propósitos de Deus, desde que ele esteja errado, desde que ele esteja agindo impiamente. Não estou falando que você e eu devamos agir com desrespeito ao ungido de Deus. É diferente. Mas se o ungido de Deus não está respeitando a noiva de Cristo, se o ungido de Deus não está respeitando a palavra de Deus, se o ungido de Deus está fora dos propósitos da própria palavra, que razão eu e você temos de respeitá-lo? Não estou dizendo que você tenha que desrespeitá-lo, não se trata disso. Você simplesmente tem que fazer isso, ó. Tchau, tchau e tchau, porque a minha salvação não depende do seu mau testemunho. Infelizmente, pelos maus testemunhos, é uma das razões, não é a única, que o número dos desigrejados tem aumentado exponencialmente. Mas, graças a Deus, ainda temos homens e mulheres nesta terra que são dignos de serem imitados. Graças a Deus, irmãos. É um número pequeno, e está ficando cada dia mais pequeno. Mas glórias a Deus que Deus ainda tem homens e mulheres que você pode dizer, ó, eu quando crescer eu vou parecer com aquela irmã. Eu quando crescer espiritualmente eu vou me parecer com aquele irmão. Irmãos, o que me conforta é que no meio de tantos maus testemunhos tem 2 ou 3 que valem por 1000, por causa do seu excelente, do seu maravilhoso, do seu poderoso testemunho. Na carta aos Hebreus, o pastor aparece como aquele que deve ser obedecido e respeitado, pelo motivo de haver recebido de Deus a incumbência de dar conta às almas dos crentes. A tarefa, como já falei, dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem em Cristo. Os cristãos que cooperam com seus pastores aliviam-lhes muito o fardo da liderança. A sua conduta dá ao seu pastor motivo? É uma pergunta que fazemos. A sua conduta, o seu testemunho, o seu comportamento dá ao seu pastor motivo para falar com alegria a seu respeito? Tem pastor que, quando fala sobre um outro obreiro, fala assim, aquele irmão ali, aquela irmã,
como tem pastores tão educados, eles ficam no A é um. Mas tem uns que não são tão educados. Aquela irmã ali é uma tribulosa. Aquele irmão ali é uma fonte de problema. Aquele obreiro ali, Jesus da glória. Como diz a garotada aí fora, né? Estou aprendendo os termos aí, né? Aquilo ali é um tremendo de um gadareno. Rapaz, eu vi esses dias, né? Tem um gadareno na minha vida. Eu falei, o que é isso? De onde está sendo essa expressão? É que eu estou tão desatualizado com gíria gospel. Encontrei esses dias, né? Gadareno, atribulado, perturbado, alienado. Gente, eu aprendi isso há uma semana de um aluno. Pastor, tem um gadareno lá na minha igreja que está fazendo a minha vida um quadradinho. Eu falei, ué, tem um endemoniado lá na sua igreja? Mas como é que ele pode estar convivendo na sua igreja se ele é endemoniado? Não, pastor, o senhor está ao par das gírias gospel? Eu estou mais por fora do que ninguém, gente. Eu não tenho tempo de estar me atualizando. Aí ele foi me explicar e me mandou. Você não vai acreditar, tem um site. Achei super engraçado. Gírias gospel. Gente, eu não vou recomendar para vocês, não. Achei interessante, tem 884 termos gospel que a garotada aí está falando, e uma delas é gadareno. Mas eu não vou ficar falando que fulano é gadareno. Carruagem, cavalo de faraó. Oh, meu Deus, já ouviu falar? Quem já ouviu falar essa? Cavalo de faraó. Tem um cavalo de faraó complicando a minha vida. E eu falei, gente, essa garotada cria cada terminologia que eu estou para trás, gente. Mas, graças a Deus, eu não quero ser gadareno na vida de ninguém, nem cavalo de faraó. Ou seja, Deus nos chamou como obreiros para sermos fonte de solução, não fonte de tribulação. Que triste, né? Quando você vê um obreiro atribulado, perturbado, aí você vai chegar à conclusão: opa, esse obreiro foi colocado antes do tempo. Problemas todos nós temos, todos. Mas uma coisa é certa: um líder, quando levanta um obreiro, ele tem que ter os critérios da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. 9h27, você está ligadinho no canal da Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Essa matéria está fazendo você tremer do alto da cabeça à planta do pé. Com essa matéria, a teologia do obreiro. Ela vai de encontro à minha e à sua necessidade. Ela revela a minha e a sua fraqueza. Ela revela a minha e a sua necessidade de servirmos a Deus com excelência. Alguma pergunta? Alguma boa? Gente, eu falei quase 1h30 sem parar. E vocês estão assim. Pouquíssimos de vocês entraram com alguma abordagem. Está bem explicadinho ou alguma dúvida? Ou vocês querem fazer alguma abordagem? Fica bem na liberdade, por favor. Eu quero aprender, meu Deus, me ajuda, eu quero aprender. Pode parecer uma pergunta boba, mas é uma dúvida. Se uma pessoa for convidada a ser consagrada a pastor, mas esse não é o chamado que Deus tem para a vida dela, só o pastor que consagra ela é responsável ou ela, por aceitar também, é responsável? Vamos analisar a situação através de duas situações diferentes. Primeira situação: quando existe consciência plena de ambos os lados. Primeira situação: quando existe consciência. O que é consciência plena? O pastor tem consciência que aquele irmão não tem nenhuma preparação e nenhuma chamada para ser pastor. Tanto o pastor sabe disso, como o outro que está sendo convidado ou convocado a ser pastor. Primeiro caso, quando há consciência plena. Segundo caso, quando existe só a consciência da parte do pastor, mas não existe essa consciência da parte do irmão. Qual o problema? Vai ter problema dos dois nas duas situações. Primeiro, por uma situação de negligência. O que é negligência? O pastor que está consagrando sabe, e o irmão que está se deixando consagrar sabe. Então, aí temos o quê? O pecado da negligência. Estão negligenciando
o que a Bíblia ensina, certo? Segunda situação, o pastor sabe, tem consciência, mas o irmão pobrezinho está mais avoado que 7-1, que cheque voador. Mas tem uma consequência, aí chama-se omissão. Existe o chamado pecado por comissão, que na maioria das vezes ele é feito consciente e deliberadamente. Eu sei que eu estou fazendo. E tem o pecado por omissão. Irmã Vanessa, vai ter consequência tanto um como o outro? Com certeza. Vai haver consequências. Primeiro, na vida daquele que recebeu a consagração fora de lugar. Irmã, é a coisa que mais existe. Consagração fora de lugar. Os camaradas querem apresentar, né, os líderes das igrejas querem apresentar trabalho para a igreja, querem apresentar números. Não, a minha igreja, no dia do aniversário da igreja, eu separei 19 obreiros. Opa, no ano que vem eu vou separar 40. Mas, peraí, para fazer o quê? Vamos lá. Separar 40 obreiros para esquentar banco de igreja? Irmãos, tem uma coisa que me irrita. Não entenda isso como crítica. Você vai numa igreja, tem 45 cadeiras lá no púlpito. Eu fui numa igreja algum tempo atrás, não vou dizer aonde, eu contei 45 cadeiras no púlpito. Eu falei, o que é isso? É uma companhia de imóveis? Eu nunca vi tanta cadeira no púlpito. E tá lá os irmãozinhos, como fossem adornos, e tudo assim, de peito cheio. Eu falei, não estou entendendo. Ah, isso é honra. Onde está escrito isso na Bíblia? Que isso é honra. Desculpe, não estou aqui entrando contrário aos sistemas que algumas igrejas têm adotado. Mas vamos trabalhar com um pouquinho de coerência, com um pouquinho de sentido comum. Qual é o objetivo de ter tantas cadeiras no púlpito? Exibicionismo? Apresentar números? Dizer que, não, eu tenho, eu sou. Ei, não precisamos de dizer eu tenho, eu sou. O que define o caráter de um ministério sadio é o eu faço. E muita gente tem problema de identidade ministerial. Chama-se crise de identidade ministerial. Elas querem provar alguma coisa. E é engraçado, o pastor, desculpa interromper o senhor. À vontade, à vontade. E é tão curioso que, às vezes, a pessoa é consagrada, a mulher, às vezes, é consagrada missionária. Até então, vamos dar um nome qualquer, Érica, por exemplo. Você chama Érica, aí a pessoa foi consagrada missionária, num culto. Foi separada e consagrada. Aí, assim, a partir daquele momento, não é todos, é lógico, toda regra tem exceção, mas a maioria, a gente vê assim, parece que a pessoa recebeu uma consagração. Gente, eu não consigo entender isso, não. Se você chama a pessoa depois da consagração, você encontra com a pessoa e você não fala missionária, a pessoa, ela faz questão de te lembrar, é missionária Érica. Tipo assim, se você falar Érica, porque já é de costume, aí a pessoa te dá uma dicasinha, entendeu? Ah, missionária Érica. Aí você pensa assim, ué, mas o que mudou de Érica para missionária Érica? Mas a senhora é muito bondosa, irmã Eni. Eu quero lhe conhecer pessoalmente para conhecer um pouco da sua bondade. Tem uns que dão rasteira. Há 6 meses atrás, eu não via. Eu me encontrei num supermercado em Chelsea, né, um Market Basket. Quem conhece Massachusetts conhece esse supermercado Market Basket. É muito conhecido em Massachusetts. E eu estava em Chelsea fazendo algumas compras e aí me tocou assim, do meu braço, um obreiro, um diácono de uma igreja brasileira que eu não via ele há 9 anos. Pastor Prestes, feliz, me abraçou. Gente, pensa uma pessoa carinhosa. Papapá. Estava minha esposa. Diácono João Augusto. Diácono João Augusto. Na hora ele mudou o semblante. Diácono João Augusto, nada. Apóstolo João Augusto. Eu falei, rapaz, irmão, o salto foi longo. Não, irmão. O salto foi na medida certa, assim mesmo, na cara dura. O salto foi na medida, chegou até tarde, pastor. Como é que é? Chegou até tarde. Eu esperei isso por 15 anos. Como é que é? Assim, ele falando com uma naturalidade, minha esposa começou a ficar vermelha.
E ela começou a tremer a mão direita. Minha esposa não sofre de Parkinson. Ela começou... Ela conhece esse irmão. E aí minha esposa baixou a cabeça e fechou a boca, porque se ela abrisse a boca, o negócio ia ficar estranho. Eu falei, irmão João, por favor, pastor, apóstolo, por favor. E ele me chamou a atenção 2 vezes. Eu falei, irmão João, desculpe, eu vou lhe chamar de irmão João, por 2 razões. Eu, quando lhe conheci há 15, 17 anos, o irmão, para mim, era referência de humildade, de simplicidade, de hombridade. Sempre admirei a sua simplicidade. Minha esposa sabe disso. Mas, a partir de hoje, eu me decepciono com a sua pessoa. Por quê? Porque o apostolado, seja lá quem lhe deu esse título, lhe subiu a cabeça como vodka, como cachaça. Ó, subiu, indicando que o irmão, ele é um homem de 67 anos, mais velho do que eu tenho 62. Então, irmão, me desculpe, o irmão não tem uma gota de maturidade, muito menos de humildade, para sustentar esse título na sua cabeça. E o senhor não se sente reduzido quando não lhe chamam de pastor? Nada! Quando as pessoas não me chamam de pastor, eu fico feliz da vida. Então o senhor está se rebaixando? Não. O maior título que um ser humano pode ter, e esse ser humano sou eu, é servo. Por isso que eu gosto demais de uma igreja hispana na cidade de Ocala, aqui pertinho, né? Está a 1h30 daqui na parte norte. Eles sabem que eu sou pastor, sabem quem eu sou, mas eles não me tratam pastor, eu chamo servo. Rapaz, eu me sinto um pinto no lixo. Servo. Rapaz, eu fico feliz da vida. Pastor, essa é a única, eu falo com o pastor da igreja, essa é a única igreja hispana que me chama no tamanho da minha insignificância. Certo. Irmã, o negócio está sério. Os camaradas querem isso aqui, ó. Palmas para ele, palmas para ela, ao invés de dar as palmas para o Senhor da glória. Irmão, me permita lhe dizer algo. Ainda que Deus te exalte ministerialmente, ainda que Deus te levante, ainda que Deus coloque lá no pico da montanha, faça bombar teu ministério, me perdoe, não sei para quem eu estou falando, ainda que Deus te exalte, te prospere financeira, ainda que você seja conhecido em todas as redes sociais e o teu nome não saia da boca das pessoas, lembra de uma coisa, da onde você veio. E lembra que você é só instrumento. Só. Alabaxerebeleias. Só. Nada mais. Você não é dono da obra, você não é dono dos dons, você não é dono do ministério que Deus te confiou. Você é só vaso. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Nem que ela bacúbia. Você é vaso. E vaso é para ser cheio do conteúdo que vem lá de cima. Vaso é para ser possuído. Nenhum vaso possui nada. O vaso é para ser possuído. É para ser usado. Vaso não tem vontade própria. E os caras aí estão dando uma de bobo. Estão dando uma de idiota. São vasos e estão querendo usar. O que não podem usar. Não podem usar os dons. Não podem usar o dono dos dons. Irmão, deixa Deus te usar. Deixa o dono de você. Você é vaso. Então, ele é o teu dono. Ele é o nosso dono. Aí, se você entender esse princípio bíblico, você vai ser um obreiro. Vai ser uma obreira feliz. Amém! Gente, eu queria falar do presbítero hoje. Mas eu vou dar um trabalhinho de casa, ó. Daqui. Tá preparado? Anota aí. Porque nós já corrigimos todos os exercícios, ou não? Ainda não? Olha, vocês não estão desconectados, não, gente. Esse povo aqui eu gosto, sabe por quê? Eu gosto de todos os alunos, mas esse povo aqui não deixa para trás. Vamos, então, corrigir o restante dos exercícios? Relacione a coluna A com a coluna B. Confere? 3, pastor. Hein? 3. Responda. Isto, responda. Mencione pelo menos 2 passos preventivos quanto ao obreiro ser puro e fiel
ao seu cônjuge. Quando você ler a apostila, você vai descobrir isso. Honesto e vigilante. Como? Honesto e vigilante. Honesto 5. e vigilante. O que é uma pessoa honesta? Uma pessoa que tem um bom comportamento, uma pessoa que é transparente e uma pessoa que vigia. Quer um exemplo com respeito ao correto tratamento que um obreiro tem que ser com seu cônjuge? Não é errado um pastor, um obreiro, ter uma comunhão com outras irmãs, sabendo que, 2 pontos, ele é casado, a irmã é casada. Tem obreiros que são tão falto de ético, não sei se você já observou, que ele cumprimenta algumas irmãs abraçando de frente. Assim, ó, como fosse a esposa. Pai do Senhor, irmã! Pô! Está entendendo aonde eu quero chegar? Usa de muita intimidade. Isso é perigoso. Desperta em alguns obreiros carnais um fogo estranho. Estão querendo entender o que eu quero dizer? Um fogo estranho. Tem um obreiro que eu conheci alguns anos atrás que gostava de cumprimentar uma diaconisa, que a parte frontal da diaconisa, vou ser bem aberto, o busto dela parecia as curvas da Estrada de Santos. E ele, de propósito, irmã fulana, paz do Senhor. Ele segurava a irmã assim, como fosse um urso de pelúcia, na frente da esposa. E eu, mas esse cara não está se dando conta do que ele está fazendo? E o esposo da irmã ali do outro lado. Eu falei, esse irmão é muito boboca, muito parado, ou o que está acontecendo? Resultado da história, eu não vou entrar em detalhes. Passaram-se alguns meses, os dois caíram em adultério. Por causa de aproximações indevidas. Estão me entendendo, irmãos? Então, o obreiro tem que ter muito cuidado, até no cumprimento com as outras irmãs. Nada de muitas intimidades com abraço, beijinho, 2 para casar, 2 para sair. Colocar a mão no ombro das irmãzinhas, aí fica lá. Ah, minha irmã, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ei, faça isso com a sua esposa ou com seu esposo. Temos que ter muito... Até no olhar. Tem obreiro que olha para a esposa do outro assim, ó. Tudo bem, minha irmã? A irmã está linda. Olha, esse seu batom está diferente. Que isso, irmão? Elogia a tua esposa. É sério, gente? Tem uns pastores super caras de pau, que não querem saber. Elogia a sua esposa. Coloca a sua esposa lá no pedestal, não venha com essa. É uma questão de honestidade e vigilância. E são obreiros que não sabem separar. Não, eu sou pastor, essa é minha ovelha. Para começar, nenhuma pessoa na igreja é ovelha do pastor. É ovelha de Cristo. Esse é o problema. Já está roubando aquilo que não é dele. Minhas ovelhas. Que é isso, minhas ovelhas? Ah, é força de expressão. Então muda essa força de expressão. Porque há poder nas nossas palavras. Gente, Sim. Tem uns pastores... Pastor de sorte. Sim. Tem alguns pastores que até escrevem assim na foto, assim, minha ovelha querida. Não venha com essa que é força de expressão, porque não é força de expressão. Vou repetir, há poder em nossas palavras. Quantos de vocês creem que há poder nas nossas palavras? Poder, poder. Tem poder, gente. Nós temos poder para abençoar. Nós temos poder para até mesmo amaldiçoar, que Deus não nos chamou para amaldiçoar, obviamente. Mas as nossas palavras têm poder de mudar até comportamentos. A palavra é a única característica dentro do ser humano que transforma. Por isso que Cristo é a palavra. Cristo é o verbo de Deus. Então, tudo que sai da nossa boca, como diz Efésios 4:29, não seja uma palavra torpe, uma palavra que vai torcer, mas trazer o quê? Crescimento e edificação. Então, você já anotou, então, honestidade e vigilância. Vamos lá. Relacione a coluna A com a coluna B. Eu vou dar a letra e você vai me dar um número. Vamos lá? Letra A, qual é o número?
10. Maravilha. Irmão Wellington tá jogando uma bola bonita, irmão Wellington. 10. Letra B, qual é o número? 17. Não deixa o irmão Wellington sozinho. Olha a cara de tristeza do irmão Wellington. Estou sozinho nessa história. Alguém dê uma força moral para o irmão Wellington. Pastor, você B17. assistiu a aula que o senhor recomendou? As respostas todas serão certas, porque eu já fiz também. Essa saída do irmão Wilson me lembra um desenho de Hanna-Barbera dos anos 60, o Leão da Montanha, saída pela direita. Essa aí foi do irmão Wilson, né? Anota essa, né? O irmão Wilson tem essa característica linda que eu ainda vou aprender em algum momento. Letra B, 17. Letra C, 3. 3. D, 18. 18. E, 1. 1. F, 13. maravilha. G, 16. 16. Que coral bonito. Rapaz, os anjos estão tremendo. H, 4. I, 12. J, 14. 10. K. 7. Fica um pouquinho na dúvida, né? L, 20. 20. M, 15. N, 8. O, 9. 9. P, 11. 11. Q, 6. 6. R, 2. 2. Está chegando no final. S, 19. se você errar essa, você é pecador dobrado. T, 5. 5. meu Deus, e tem um aluno, uma outra turma que errou, acredita? Na hora de colocar T5, colocou T9. Como é que você consegue fazer? Ele colocou 2 vezes o número 9. Que doideira, gente. T5. Vamos ao trabalhinho de casa? Um trabalhinho fácil e você ficar com raiva. Paulo, o apóstolo, teve vários cooperadores ao seu lado. Paulo, o apóstolo, escreva aí. Teve vários cooperadores ao seu lado. Mencione pelo menos o nome de 3 cooperadores que marcaram positivamente o seu ministério e dê as suas características. Paulo, o apóstolo, teve vários cooperadores. Mencione pelo menos 3 cooperadores que marcaram o seu ministério de forma positiva, dando as suas características. E mencione pelo menos 2 desses cooperadores que marcaram o seu ministério de forma negativa e dizendo por quê. É interessante. Você, então, vai estar fazendo uma pesquisa sobre o ministério do apóstolo Paulo. Pode repetir, pastor? Eu me perdi aqui, pastor. O apóstolo Paulo teve vários cooperadores. Ponto. Mencione 3 cooperadores que marcaram seu ministério de forma positiva e dando as suas características. E, de igual maneira, mencione 2 cooperadores que marcaram o seu ministério de forma negativa. Se você, repito, pesquisa sobre o apóstolo Paulo, vai descobrir que Paulo teve um grupo, né, muito grande de cooperadores que foram uma bênção para o ministério dele, que ajudaram, cooperaram, marcaram positivamente. Mas também Paulo teve um grupinho, que não é um grupo muito grande, de obreiros que tentaram complicar, e até complicaram, de uma certa forma, o ministério de Paulo de forma muito negativa. Eu quero que você, pelo menos, mencione 2
desses obreiros e o que, na verdade, esses obreiros fizeram de tão negativo a ponto de até tentarem mancharem e comprometerem. Você não é obrigado a fazer esse trabalhinho de casa, mas você fazendo, você já sabe, vai ter o bônus de 50 pontinhos, né? Porque já que essa matéria está bem ampliada, então nós queremos que você exercite o máximo na pesquisa sobre a teologia do obreiro. Paramos por hoje, próxima aula, permitindo Deus, será somente em novembro, né? Próxima aula não teremos no mês corrente de outubro, senão no mês de novembro, e você sabe, será no dia 2 de novembro. Anote aí a aula da semana que vem, porque é a semana da minha mudança, não teremos. Então, no dia 2 de novembro, voltaremos normalmente, daí seguimos direto sem parar, até concluirmos. Lembrando que no dia... Rebinho. No dia 20, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? A nossa última aula vai ser no dia 23 de novembro, tá? Então, a nossa última aula vai ser no dia 23 de novembro e no dia 30 de novembro começamos a nova matéria Geografia Bíblica. Aí nossa irmã, pastora Darlete, vai estar entrando com todo o gás, com toda a polenta, com toda a garra, né? E nós vamos juntos com ela fazer uma viagem bonita em todas as terras bíblicas, né? Você vai conhecer cada coisa que você lê na Bíblia, ou já leu na Bíblia, mas você vai ficar simplesmente impactado, né? Só me permita usar 5 minutinhos para terminar, eu quero dar uma preview, né? Um modelo do que vai ser essa aula de geografia bíblica. Por exemplo, a Bíblia fala de um local. Ele é o único local da Bíblia que ele é conhecido por 4 nomes completamente diferentes. Mateus apresenta com um nome, Marcos com outro nome, Lucas com outro nome e João com outro nome. Mas esses 4 diferentes nomes falam do mesmo local, do mesmo sítio geográfico. Alguém imagina qual é esse local? Qual é esse local? Não. O Mar da Galileia. Mateus chama-se Mar da Galileia. Marcos, Mar ou Lago de Tiberíades. Lucas, Lago de Genezaré. E João, Lago de Quinerete. Quem sabia disso? Poucos. Então, isso a geografia bíblica vai nos ajudar. Por exemplo, qual foi o local aonde morreu Moisés? Alguém se lembra? O local, segundo a Escritura, onde morreu Moisés. Monte Nebo, que também é chamado de Monte Pisga. Nós vamos estudar isso. A Bíblia fala de um vale muito famoso na Palestina, que ele tem 4 nomes também. Alguém se lembra? Não? Vale do Armagedon, Vale do Meguido, Vale de Jezreel e Vale de Esdraelon. Pastor, o que é isso? Está falando do mesmo local. E o Monte Sinai, você sabia que ele tem 2 nomes? Ele é Monte Sinai e também é chamado de Monte Horeb. Tudo isso e muito mais que você lia só na superfície, nós vamos mergulhar nos vales, nos mares, nos rios, nos lagos, nos picos, nas montanhas, nas colinas, nas depressões. Essa matéria vai abalar. E aí você vai entender melhor quando você lê uma narrativa bíblica identificando estas localizações que muitas das vezes lemos e não entra nada na nossa cabecinha porque temos que sair da superficialidade e entrar na profundidade. Amém? Passamos do horário já 10 minutinhos. Perguntas, dúvidas, faça agora
ou se calha até 2 de novembro. Você vai ficar 2 semanas caladinho. Nenhuma dúvida? Está tudo bem esclarecido, como água de poço? Pastor, só uma. Joga, meu prezado. Uma dúvida que eu vi aqui sobre diácono e presbítero, que fala aqui que o diácono ele não pode se dar muito ao vinho. Muito ao vinho. E o presbítero tem a mesma coisa, mas fala que não pode de jeito nenhum ter ao vinho. Por que essa diferença? Está dentro do texto. Leia lá. Eu li, está tudo anotado aqui. Eu estava anotando isso aqui, eu falei assim, gente, está meio... Não, mas a resposta está no texto. Se o irmão porque se o irmão descobrir, eu lhe dou 75 pontos adicionais. Rapaz! Ó o desafio para o irmão Wellington. Está lá dentro do texto. Lê com atenção que a resposta está lá dentro. Beleza. Isso é maravilhoso. Irmão, é lindo, porque o irmão só leu a superfície. Mas se o irmão reler, vai ter a resposta. Tem um porquê bem interessante. Se for necessário, lança a mão de uma pesquisa. Mas está lá, através de 2 frases. Tem 2 frases dentro do contexto, não do texto em si, dentro do contexto que revela esse mistério. Olha essa abordagem, está valendo 75 pontos só para o irmão Wellington. Se o irmão Wellington não decifrar esse mistério, ele que tem a bênção. Mas se ele não decifrar, qualquer um de vocês que decifrar tem os 75. Fechado, né? Fechado o negócio? Ele que tem a primazia, o direito é dele, né? O prêmio maior está na mão dele. Mas se ele não fechar esse mistério, qualquer um de vocês que decifre o mistério já ganha os 75. Tá ótimo. Vamos lá, então. Vamos terminar, então, a nossa aula? Ei, a aula de hoje valeu alguma coisinha? Valeu alguma coisinha? Valeu 100. Se valeu, porque Jesus esteve conosco. Amém, louvado seja Deus. Se valeu, é porque Jesus esteve conosco. Não é porque eu estive com vocês, não é porque Jesus esteve conosco. E quando Jesus está conosco, falando e ministrando, então tudo vale, porque Ele é o Senhor da seara, Ele é o mestre dos mestres, e Ele está sempre no nosso meio para ensinar, e começando de mim, o principal dos aprendizes. Pastora Darlete, prazer grande, a senhora está convidada a estar conosco no dia 2 de novembro, né? Neste canal, nesta mesma sintonia, 77.7 FM, né? Academia Bíblica Bereia. Só na próxima terça não teremos, devido que faremos um recesso, porque eu vou passar a semana inteira empacotando a minha mudança, mas dia 2 de novembro, irmão, estamos aqui, né? E se Deus quiser, eu já vou estar na minha casa. No dia 2 de novembro, não sei... Não me pergunte esse mistério, porque está um mistério, gente. Está aqui, indo e voltando de Massachusetts para cá, está sendo um mistério, mas eu vou ter a alegria de encher o meu bocão e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos pedir nosso irmão Wellington, já que ele está aí com a mão na massa, essa voz de locutor, essa garganta de prata, né? É ele e a irmã Graziele, né? Irmão Wellington, lá em Waterbury, e irmã Graziele, né? Em Medford. Nosso irmão Wellington estará nos dirigindo uma palavra de oração, agradecendo a Deus por essa aula. Mas meus sinceros agradecimentos, irmão Wilson, muito feliz em rever, pastora Darlete, uma vez mais. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua assistência. Espero que Deus tenha ministrado alguma coisa ao seu coração. Espero que a senhora tenha gostado, né, da nossa aula para a glória do Senhor. Obrigado, Jobé. Obrigado, ansioso para te ver no domingo, pegar na tua mão, né, e sair com a marca da tua mão grudada com a minha. Domingo vai ser o meu último culto, né, que eu vou estar com vocês, né? Por enquanto, né? Que dia 5 estamos lá agarrados para fechar o curso de obreiro. Obrigado, irmã Meire. Novamente, rever a senhora. Diga a seu esposo que o penteado dele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas, Vanessa, obrigado pela sua participação, né? Sabe o que me consola? Que quinta-feira eu estou com o Wince. Quisera ver vocês dois juntinhos, né? Mas eu entendo as circunstâncias que não permitem estar juntos. Irmão João de Freitas, Deus continue fazendo a obra aí na Carolina do Sul e logo, não a sua metade laranja, a sua laranja inteira vai estar do seu lado. Irmã Terezinha, obrigado.
Vai ser Dia 6, maravilhoso pastor. o reencontro das duas laranjas. Pai celestial, Vai ser. só vai ser festa. Obrigado, irmã Nalu, mais uma vez pela sua participação. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Irmã Eni, obrigado. E Graziele, foi e voltou, né? A irmã Graziele é a irmã do ioiô. Ela vai e volta, vai e volta. Obrigado, irmã Graziele. Domingo estaremos aí nos despedindo, por enquanto, né? Vai ser o nosso último culto na Casa Worship Church, mas por enquanto, porque eu vou e volto, vou e volto. Irmão Wellington Braz Silva, a voz de Waterbury, dirigindo-nos Amém. uma palavra de oração para terminar esta abençoada aula da parte de Deus. Irmão Wellington. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por esse momento maravilhoso que você nos deu, meu Pai. Aleluia. Estar aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Eu venho lhe pedir, Senhor Deus, uma grande bênção sobre a vida do nosso pastor Prestes, Senhor Deus. Senhor Deus, esse movimento que está fazendo Aleluia. na vida dele, meu Pai, que está saindo, meu Pai, aqui do norte, indo para o sul, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida dele, da esposa, do filho. Aleluia. Que os sonhos dele se realizem, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. Eu lhe peço, Senhor Deus, pela vida de cada um irmão aqui presente nessa aula, Senhor Deus, e aquele também que não pôde estar, meu Pai, por algum motivo. Aleluia. Eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar a vida poderosamente da nossa irmã, meu Pai, que está num leito de hospital agora, nesse momento, com Covid, meu Senhor Deus. Tua serva Maria Carlinhos, Duva, alcança a tua Senhora filha. Duva, Senhor Deus. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, alcança a vida dela, Senhor Em Deus. nome de Jesus. Eu venho lhe pedir poderosamente, Senhor Deus, Senhor Deus, o médico dos médicos. Entra naquele hospital, Senhor Deus, cura a vida dela, meu Pai. Salva, meu Pai, aquela vida. Eu lhe peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor Deus, com tudo, Senhor Deus, que há, meu Pai, de vir ainda, Senhor Deus, pela frente, meu Pai. E nós sabemos que não vai melhorar nada, meu Pai. A tendência é somente piorar. Porque a tua volta está muito próxima, Senhor Deus, para buscar a tua igreja. Eu venho lhe pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, a oportunidade de subir contigo, meu Pai. Não nos deixe para trás, Senhor Deus. Senhor Deus, livra os nossos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que necessitam uma palavra. Leva-os, ó Pai, a direção deles, ó Pai, a caminho dessas pessoas que precisam, meu Pai, ouvir a tua palavra. Eu lhe peço, Senhor Deus, usa cada um irmão que está aqui presente, meu Pai, aprendendo um pouco mais de ti. Nós vemos, Senhor Deus, ser, meu Pai, a atalaia do Senhor. Aleluia. Nessa terra, Senhor Deus, para ganhar alma, Senhor Deus, para não deixar essas pessoas se perderem, meu Pai, neste mundo. Que a tendência de Satanás, ó Pai, é apenas levar essas almas para o inferno, meu Pai. Mas nós queremos ser, Senhor Deus, ser mais sábios, meu Pai, mais inteligente, meu Pai, do que ele. Aleluia. Porque, Senhor Deus, ele é muito astuto, Senhor Deus. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Venhamos ser, meu Pai, poderosos, ó Pai, na tua palavra. Aleluia. Abrir a nossa boca, as pessoas venham sentir, meu Pai, e ver a diferença em nossas vidas. Porque servimos um Deus verdadeiro, um Deus que cura, liberta e salva. A partir de agora, meu Pai, eu lhe peço, nos despeça, meu Pai, nessa aula, mas eu lhe venho lhe pedir, meu Pai, guarda nossas vidas nessa resta de semana, que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Nosso lema para fechar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele E cresça. que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu A diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Não se esqueça, dentro de 2 horas, o link dessa aula gravada vai estar no grupo do WhatsApp. E eu vou mandar também um link para o WhatsApp da pastora Darlete, para ela querendo rever toda esta aula. Deus os abençoe. Muito Amém. obrigado, bom descanso, a paz do Senhor. E lembre-se, voltamos só no dia 2 de novembro. Próxima semana, então, não temos a aula, mas 2 de novembro já estaremos na nossa casinha para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, Deus os abençoe. Bom Amém. descanso Boa em noite. nome de Jesus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe Pai a do todos. Senhor, a todos. Pai do Senhor.